Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito do que estão fazendo com o nosso povo tratando-se da Covid-19. Eu não estou aqui para dizer para você que a doença não existe. Também não estou aqui para dizer para você não usar álcool em gel e também não usar sua máscara. Pelo contrário, você tem que usar sua máscara, você tem que usar álcool em gel, você tem que se precaver porque a doença realmente existe. Então, não deixe de se cuidar. Eu estou aqui para falar da hipocrisia de alguns jornalistas e falar a respeito da hipocrisia da maioria dos nossos políticos. Infelizmente, deixam muito a desejar. Bem, eu vou começar essa matéria lendo algumas manchetes de alguns veículos de comunicação, onde eles falam a respeito da nossa saúde como era há alguns anos atrás. E hoje estão falando que os hospitais estão lotados por conta da Covid-19 e por isso que eu digo, é tudo hipocrisia, é tudo mentira. Não é por conta da Covid-19. A saúde nossa sempre foi uma vergonha. Gostaria de informar que eu vou deixar estas manchetes aí na telinha enquanto eu falo, para que você possa pesquisar e você ver a matéria na íntegra. Vamos ler a primeira manchete de 2012 do G1, que diz o seguinte: SUS perdeu quase 42 mil leitos em 7 anos, aponta um relatório de uma análise do Conselho Federal de Medicina. E agora, vamos para a segunda manchete de 2013, também do G1, que diz o seguinte: falta de leitos em UTIs do país afeta brasileiros de forma dramática. E agora, vamos ler a terceira manchete de 2014 do site Campo Grande News, que diz o seguinte: sem vagas, paciente agoniza e até morre na fila à espera de UTI. E agora vamos ler a quarta manchete de 2015 do G1, que diz o seguinte: pacientes de urgência morrem à espera de vagas em UTI pelo Brasil. E agora, vamos para a quinta manchete de 2016 do G1 do Jornal Nacional, que diz o seguinte: hospitais de Campo Grande funcionam sem respiradores. Funcionários bombeiam manualmente para manter pacientes vivos. Falta 81 leitos de UTI nos hospitais para atender a população da cidade. Vamos ler a sexta manchete de 2017, agora da UOL, que diz o seguinte: sem leitos, a maior emergência do Rio Grande do Norte improvisa UTI e cria fila da morte. E agora vamos ler a sétima manchete de 2018 do G1, que diz o seguinte: por dia, 14 pessoas morrem por falta de leitos em hospitais do Rio de Janeiro, diz a Defensoria. E a manchete ainda acrescenta: carência de vaga de UTI sobrecarrega a rede básica. Pacientes sofrem na espera por transferência. Nunca tivemos uma saúde digna no nosso país. A saúde do nosso país sempre foi palanque político. Saúde, educação, a seca do Nordeste, por exemplo. Agora sim, vou dar continuidade à matéria, onde vou falar do que prefeitos e governadores do meu país estão fazendo com o nosso povo, tratando-se da Covid-19. Alguns estão fazendo lockdown, outros estão adotando fase emergencial, que é o caso do governador aqui de São Paulo, João Dória, que adotou a fase emergencial para conter o crescimento da pandemia, que fechou quase 100% do comércio em São Paulo até o final do mês de abril. E também obriga o uso da máscara em qualquer lugar. E das 20 horas até as 5 da manhã, quem for pego na rua vai ter que se explicar para a polícia o que ele está fazendo na rua. E sendo assim, ele é pedido para que vá para sua casa, porque não vai poder permanecer na rua das 20 horas até as 5 da manhã, até o final do mês. Mas eu garanto para você que vai vir mais coisa aí. Pode aguardar, porque infelizmente estão fazendo palanque político desta doença. A Covid-19 é palanque político para os políticos e para a imprensa. Eles usam muito isso porque eles sabem que dá audiência. Para o senhor governador João Dória, como que uma faxineira, uma vendedora de loja, ou vendedor que seja, um garçom, um dono de um bar, chega para o seu filho e diz: filho, eu não tenho dinheiro para comprar o que comer porque o meu serviço não é essencial. Aí eu pergunto para o senhor: será que é só dentro de uma loja
que é uma coisa rotativa, um entra, outro sai, a pessoa corre o risco de pegar Covid-19? Agora, e os ônibus, os trens, metrô, que anda superlotado? As pessoas não correm o risco de pegar Covid-19 dentro do trem, do ônibus, do metrô? Porque é muito fácil fechar São Paulo e deixar o transporte superlotado e não fazer nada pelo transporte. É fácil demais fechar São Paulo e ir passear em Miami. É muito fácil fechar São Paulo com a despensa cheia de comida do bom e do melhor. É muito fácil fechar São Paulo e assistir final de jogo de Santos e Palmeiras no Maracanã, que o nosso prefeito foi para lá. Uma outra coisa que eu queria falar é a seguinte: o prefeito Bruno Covas, assim que reassumiu a prefeitura, a primeira coisa que ele fez foi aumentar seu salário mais de R$10.000. Senhor prefeito, tem milhares de pessoas passando fome, milhares de pessoas desempregadas, milhares de empresas falindo. E o senhor, numa situação como essa, aumentar o seu salário é inadmissível, prefeito. O ano passado eu estive no terminal Parque Dom Pedro fazendo uma gravação autorizada pela assessoria de comunicação da SP Trans e gostaria de dizer para os senhores que não está tendo higienização nos ônibus, não. Tem alguns. E quem está fazendo por espontânea vontade. Não é porque prefeito nem SP Trans obrigou, não. Estão fazendo por espontânea vontade, não tem higienização dentro dos ônibus. Eu tenho informação do pessoal da SP Trans e também do pessoal da Socicam, que as linhas que fazem higienização nos ônibus são Metrópole Paulista, Gatusa, KBPX, Via Sudeste, Ambiental, Gato Preto e as demais não estão fazendo. Então, e outra, a higienização que está sendo feita em alguns ônibus aí, a gente já acompanhou, é uma pessoa para higienizar um ônibus desse tamanho. O senhor prefeito exige que todos os estabelecimentos comerciais tenham um dispositivo de álcool em gel. Dentro do terminal Parque Dom Pedro, o senhor prefeito não tem um dispositivo de álcool em gel sequer. Mais uma vez eu peço para que o senhor prefeito Bruno Covas tome as providências cabíveis e coloquem dentro de todos os terminais, em todos os pontos de ônibus, um dispositivo de álcool em gel, para que essas pessoas que não têm condições de comprar álcool em gel possam fazer a higienização nas suas mãos. É importante frisar que muita gente não tem dinheiro nem para comprar um pão para comer, muito menos comprar álcool em gel. É importante frisar que nem a imprensa, nem os nossos políticos estão nem um pouco preocupados com nós. A imprensa está preocupada com a audiência que a notícia vai dar. Os nossos políticos estão aproveitando esta doença para fazer palanque político para usar em 2022. Será que se as eleições fossem este mês, vocês iriam fechar o comércio? Iriam fazer lockdown? Claro que não. Nas eleições passadas, o que tinha de política abraçando todo mundo, abraçando, beijando, e a Covid-19 estava controlada. E você não via um jornalista falar: candidato tal fez aglomeração em tal lugar. Você sabe por quê? Porque a política é interesse da imprensa. Você sabe, aqueles repórteres que acompanham os políticos, que o apresentador do jornal fala: agora vamos conferir a agenda do candidato tal. Aquilo tudo é matéria paga. Por isso que eles não falam absolutamente nada, porque é de interesse deles. Aí as eleições acabaram, vocês começam a fazer tudo isso. Eu gostaria que você assistisse e ouvisse o que disse o governador de São Paulo, João Dória, antes das eleições. Confira aí. Venho aqui para desmentir mais uma fake news, mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui, não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. Antes de dar continuidade a esta matéria, eu queria fazer uma pergunta para o governador de São Paulo e para o senhor prefeito Bruno Covas. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, tem uma Cracolândia e tem muita aglomeração de pessoas consumindo droga. E eu não vi ninguém da imprensa dar uma notícia
que alguém ali da Cracolândia estava com Covid-19. Eu não ouvi dizer que ninguém morreu ali dentro da Cracolândia. Aí eu pergunto, se ali ninguém pega doença, que você não vê ninguém falar que alguém pegou a doença ali, que fica todo mundo lado a lado um do outro, será que dentro de um comércio, que entre as pessoas é rotativo, entra um, sai outro, entra um, sai outro, ninguém fica, todo mundo ali dentro de uma só vez, vai pegar a doença? Na última sexta-feira, 5 de março, na coletiva de imprensa do governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou que vai fazer hospitais de campanha. Senhor governador, alguns meses atrás foram construídos hospitais de campanha que o que se deu para perceber que não serviu muito para combater a Covid-19 não. O deputado estadual Márcio Nakashima, deputado do qual eu entrevistei ele provou, através de imagem, de uma fiscalização que ele fez nos hospitais de campanha, que os hospitais não estavam lotados. Agora o senhor me diz que vai fazer novos hospitais de campanha? Nesta mesma coletiva, o secretário da Saúde, o senhor Jean, disse que, do jeito que a coisa anda, muitos pacientes irão ser atendidos nos corredores dos hospitais. Senhor secretário, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Em 2014, eu fui internado por 13 dias no Hospital Municipal do Tatuapé. Nesses 13 dias, 4 dias eu fiquei lá no pronto atendimento, lá embaixo, deitado em uma cadeira, lado a lado com um monte de gente doente. Depois eu fui para o corredor, ali eu já estava no céu. Depois fiquei mais 4 dias em um leito, junto com outros pacientes. É importante dizer que eu fui muitíssimo bem atendido na medida do possível. Doutora Camila, doutor Tiago, doutor Francisco, foram os médicos que me atenderam, foram muitíssimo gentil comigo, fazendo o que pode, porque vocês não dão estrutura para esses médicos guerreiros trabalhar. Infelizmente, essa é a realidade. Os médicos são bons, os médicos dos hospitais públicos são ótimos. Agora o que falta é vocês dar estrutura que vocês nunca deram. Porque no Brasil, a saúde é palanque político para vocês fazerem campanha. No Nordeste é a seca. Então vocês fazem campanha em cima da miséria dos outros. Então isso realmente tem que acabar. Isto tem que acabar. Porque é vergonhoso a gente viver num país que tem de tudo e a gente passar o que nós passamos na mão de vocês. É lamentável ter que falar isso aqui, mas é uma pura realidade. Gostaria de fazer uma pergunta aos senhores governadores do meu país, principalmente ao governador de São Paulo, ao senhor João Dória. Queria perguntar o seguinte: por que os senhores não fizeram imediatamente aquele teste rápido para detectar quem tinha a Covid-19, principalmente aquelas pessoas que é assintomática? O senhor deveria ter feito isso, que eu tenho certeza que hoje a doença não estava como está aqui no nosso país. Mas eu acho que talvez isso não fosse tão interessante para vocês. Eu fiz uma pesquisa na internet para ver se algum país havia feito isso e havia dado certo e descobri que no Uruguai foi criado um teste barato e eficaz que controlou a pandemia no país. Eu gostaria de dar parte da notícia que eu encontrei na internet falando do Uruguai, que diz o seguinte: em 29 de junho, quando cerca de 250 mil alunos voltaram às aulas em Montevidéu, o Uruguai alcançou um marco na volta à normalidade pós-Covid-19, que ainda é um sonho para a maior parte da América Latina. Enquanto o vírus continua a se alastrar pela América, desde maio, o Uruguai já registrava menos de 10 novos casos por dia em Uruguai. Então, está aí comprovado que realmente, se tivesse feito esse teste rápido nas pessoas que são assintomáticas, para tirar essas pessoas do meio das pessoas que estão boas, eu tenho certeza que não estaria como está. Então, volto a perguntar por que não foi feito esse teste rápido nas pessoas. Seria
muito mais barato, tenho certeza absoluta que gastaria muito menos se tivesse feito isso. Ainda dá tempo, vocês deveriam fazer este teste em todas as pessoas para ver quem tem a Covid-19 e tirar ela do convívio das pessoas que estão bem de saúde. Tenho certeza que se fizer isso vai melhorar e muito, porque tem pessoas que têm a doença e nem sabem que está com a doença. E se fizer esse teste vai detectar e vai tirar ela do convívio dessas pessoas. Senhor secretário Jean, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. O senhor sabe quanto tempo demora uma mulher para conseguir um exame de mamografia no Brasil? Meses e meses. Vou colocar nem ano. Meses e meses. O senhor sabe quanto tempo demora uma pessoa que tem câncer para fazer um tratamento na rede pública? Tem pessoas que vêm morrer em casa porque não tem atendimento pelo SUS. Aí o senhor vem me dizer que do jeito que a coisa anda, vai ter pacientes sendo atendidos nos corredores dos hospitais? Secretário, a saúde no nosso país sempre foi uma vergonha. A saúde do nosso país nunca prestou, sempre foi vergonhosa. Não era para governadores, nem prefeito, está se preocupando em fazer hospitais de campanha, gastando horrores de dinheiro. Era para ter hospitais prontos para nos atender. Mas é como disse o Ronaldo Fenômeno, não se faz Copa do Mundo com hospitais, né, Ronaldo? Então hoje os senhores estão vendo que hospital é muito mais importante do que uma Copa do Mundo. Gostaria de dizer o seguinte, que o nosso país não era para estar como está. Se não tivesse acontecido o carnaval em 2020, se não tivesse acontecido as eleições, porque eu garanto para você que se tivesse eleições este mês, a Covid-19 estava controlada. Ninguém nem lembrava de Covid-19. Então hoje o assunto que a gente escuta nos telejornais é tipo, nas últimas 24 horas morreram 1.300 pessoas. Hoje foi o dia que mais morreu gente. A Covid-19 matou 1.400. Essa conta está errada. Essa conta não está certa. Está faltando alguma coisa. Porque morre gente de meningite, morre gente de tuberculose, morre gente de afogamento, de suicídio, doença cardíaca, acidente, vítima de assalto, câncer, hepatite, AIDS, dentre outras doenças. Por que não morre só gente de Covid-19 não? Quer dizer, um ônibus bate lá na Dutra, morre 20 pessoas, morreram de Covid-19, morreram de um acidente. E outra, eu tive um tio que caiu da escada, e ele foi para o hospital, e ele veio a falecer, falaram que ele morreu de Covid-19. É inadmissível ouvir tanta coisa que deixa a cabeça do povo sem saber o que fazer. E gente passando fome e gente com medo de pegar a doença por causa do exagero da nossa imprensa que se diz preocupada com o povo. É como eu disse antes, você acha que políticos, alguns jornalistas bem-sucedidos estão nem aí com o povo? Nem um pouco. Sabe por quê? Porque quando eles adoecem, sabe para onde eles vão? Para os melhores hospitais. Eles não vão para o hospital do SUS. Eles vão para os melhores hospitais e lá são muitíssimo bem atendidos. Aí você acha que alguém está preocupado com nós? Mas nem um pouco. Ninguém está preocupado com as pessoas humildes. E sim com eles próprios. Para finalizar, quero desejar a todos boa sorte, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham muita saúde e que essa doença passe bem longe de vocês. E prestar o meu sentimento a você que perderam seus entes queridos. Então a você que perdeu uma pessoa querida, uma pessoa que você ama, os meus sentimentos e pedir para que você tome as medidas cabíveis. Não deixe de usar máscara, higienize as mãos, use álcool em gel para evitar essa doença. Eu não estou aqui falando para pedir para ninguém deixar de se precaver, nem de se prevenir. Eu estou aqui falando da hipocrisia que a gente vê no nosso país. A todos, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês.